Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 70. Que esperar da França? 1. Motivos de desesperança. As previsões dos homens prudentes, as promessas e garantias dos santos, relatadas acima, abrangem toda a cristandade. Elas anunciam o retorno às instituições, às leis e aos costumes da civilização cristã de todos os povos que receberam os benefícios da redenção. Elas dizem até que o exemplo destes iluminará os povos infiéis e que será, enfim, atendida a prece do Divino Salvador. Unum ovile et unus pastor, de sorte que aquilo a que Satanás se propôs, e para o cujo objetivo faz trabalhar os seus, o restabelecimento da unidade do gênero humano em seu proveito, voltar-se-á contra ele. Sob sua instigação, as nações agitam-se em tumulto, os povos tramam vãs conspirações, erguem-se os reis da terra, e os príncipes mantêm conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Quebremos seu jugo, dizem eles, e lancemos para longe de nós suas cadeias. Mas aquele que impera nos céus se ri deles. O Senhor os reduz ao ridículo. Ele lhes fala na sua cólera. Ele os fere de pavor com o seu furor. Submetei-vos, porque estabeleci meu rei em Sião, a montanha santa. Publicarei este decreto. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Num dia, sem véspera nem dia seguinte, desde toda a eternidade. Pede, e eu te darei as nações por herança, por domínio às extremidades da terra. Salmo 2. Se é chegada a hora do reino de Jesus Cristo, como vencedor sobre a humanidade rebelde, se em meio aos erros, corrupções e calamidades da presente geração podemos permitir-nos ter a esperança de uma intervenção próxima de Deus em favor da Igreja e do gênero humano, uma questão muito angustiante apresenta-se para nós franceses. Terá a França parte nas misericórdias divinas? Ou melhor, retomará ela a continuidade da missão que lhe foi dada dentre os outros povos? Porque a França recebeu uma missão no dia em que foi posta no mundo, no dia que saiu do batistério de Reims, viva da vida de Cristo e sagrada defensora da Igreja, sustentáculo do papado, apóstola das nações infiéis. Ó Deus, dizia a Santa Liturgia do século XI, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que estabelecestes o império dos francos para ser no mundo instrumento da vossa divina vontade, o gláudio e o escudo da Santa Igreja, concedei sempre em toda parte a luz celeste aos filhos suplicantes dos francos, a fim de que vejam sempre o que é preciso fazer para a vinda do vosso reino neste mundo, e que para fazer assim, como tiverem visto, sejam até o fim cheios de caridade e de coragem. Essa oração levava até Deus a expressão dos sentimentos que tinham sido colocados no coração dos nossos pais pela carta do Papa Anastácio II a Clovis, pela do Papa Vigile a Gildebert, pela de São Gregório Magno aos filhos de Brunnerhall, etc. E que tantos acontecimentos sobrevindos no curso dos séculos marcavam muito ser a função que a providência havia designado para a França, ideia diretriz de toda a sua história e alma da sua vida. Mas assim como um indivíduo, um povo pode acabar por tornar-se infiel à sua missão. O povo judeu, guardião da promessa divina, voltou-se contra a sua vocação. O povo da França, após ter desfrutado semelhante privilégio, não se tornou culpado do mesmo crime? Em 1795, portanto em plena Revolução, publicou-se em Frankfurt um livro anônimo intitulado O Sistema Galicano Ferido, e convencido de ter sido a primeira e a principal causa da Revolução, que acaba de descatolicizar e de dissolver a monarquia cristianíssima e de ser hoje o grande obstáculo à contra-revolução em favor desta monarquia.
Sabemos o que foi o sistema galicano. Fora formulado na Assembleia de 1682 em 4 artigos que consagravam um duplo erro e cometiam um duplo atentado contra a soberania do Filho de Deus feito homem, chefe da humanidade redimida. De uma parte, afirmavam que o poder do vigário de Jesus Cristo é limitado, ligado pelos cânones, e sua infalibilidade doutrinária dependente daquela da Igreja. De outra parte, que o poder do rei é absoluto, que depende apenas dele mesmo, que é independente do poder que nosso Senhor Jesus Cristo deu ao Papa, seu vigário. Pelo primeiro erro e primeiro atentado, a Igreja da França, por seus bispos, colocava-se fora dos ensinamentos da Igreja Universal acerca de um ponto essencial que teve de ser definido pelo Concílio do Vaticano. Pelo segundo erro e segundo atentado, a França estava colocada fora das tradições do gênero humano. Jamais em toda a história algum povo deixou de colocar a religião como fundamento à sua Constituição, às instituições públicas e às leis. Nenhuma nação havia feito melhor do que a França. Ela serviu mesmo, sob esse aspecto, de modelo aos povos modernos. Foi ela a primeira a reconhecer a divina majestade de nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja. O rei da França intitulava-se lugar-tenente de Jesus Cristo e proclamava perante todos os direitos soberanos do Salvador através dessa inscrição gravada nas nossas moedas. Christus vinci, regnat, imperat, palavras inspiradas por aquelas do introito da Epifania. Jesus Cristo tem em sua mão o reino, o poder e o império. Et regnum in manu Jesus, et potestas, et imperium. Ó povo dos francos, exclamava em 1862 o cardeal Pie, remontai ao curso dos séculos, consultai os anais dos vossos primeiros reinos, interroga os feitos dos vossos ancestrais, as proezas dos vossos pais, e eles vos dirão que na formação do mundo moderno, no momento em que a mão do Senhor modelava novos povos ocidentais para agrupá-los, como uma guarda de honra ao redor da segunda Jerusalém, a posição que marcou para nós, a parte que construiu para nós, vos colocava à testa das nações católicas. Vossos mais intrépidos reis proclamaram-se oficiais de Cristo. A Declaração de 1682 rompia com esse passado, realizava para o presente a secularização do governo e preparava para o porvir o ateísmo das leis e a laicização das instituições, que deviam desaguar na separação entre a Igreja e o Estado. A doutrina da separação entre a Igreja e o Estado está contida na Declaração de 1682. Com efeito, dizendo que a Igreja não recebeu nenhuma autoridade sobre as coisas temporais e civis e que, por conseguinte, os reis e os soberanos não estão submetidos a nenhum poder eclesiástico na ordem temporal, Bossuet e os outros membros da Assembleia não quiseram, sem nenhuma dúvida, submeter a Igreja ao Estado, como tinham feito antes deles os bispos da Inglaterra, ao reconhecerem Henrique VIII e seus sucessores como chefes da Igreja. Mas a dependência da Igreja relativamente ao Estado devia sair fatalmente da declaração. Se o rei ou o parlamento, ou o povo soberano, não está sujeito ao julgamento do pontífice, é ele quem decidirá soberanamente a respeito do que é temporal e do que não é. Foi em virtude desse princípio que o próprio Bossuet foi condenado a queimar uns dos seus mandamentos e que nos nossos dias, quando a concordata estava ainda em vigor, os clérigos foram submetidos ao serviço militar. A data de 1682 marca, pois, o momento em que a Revolução foi concebida no seio da nação francesa. Essa revolução de que somos vítimas, dizia o autor desconhecido da brochura, cujo título acabamos de referir, não é por si mesma e por sua natureza, senão uma espécie de revolta direta e pronunciada contra a autoridade sacerdotal e a autoridade real de Jesus Cristo.
É a Jesus Cristo que os ímpios revolucionários odeiam acima de todas as coisas. E se está nos seus objetivos detestáveis trabalhar com todas as suas forças pela derrubada da Santa Sé e de todos os tronos da cristandade, é apenas para aniquilar, se puderem, a dupla autoridade de Jesus Cristo, da qual o soberano pontífice e os reis cristãos são respectivamente depositários e que exercem em seu nome e em seu lugar. A Revolução, com o assassinato de Luís XVI de um lado e de outro a Constituição Civil do Clero, foi, pois, consequência lógica da Declaração de 1682. Querendo limitar os poderes dados ao vigário por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Galicana abrira ela mesma o caminho ao cisma, no qual a Revolução quis precipitá-la, e privando-a do apoio que ela tivera desde sua origem do trono de Jesus Cristo, ela fazia o trono dos reis cristianíssimos perder seu prestígio e sua estabilidade. A soberania não mantinha mais nenhum sustentáculo além da opinião nacional, tão fácil de mudar, tão pronta a conspurcar hoje o que ontem adorara. Aí está a verdadeira causa do desaparecimento do trono da França, como do desmoronamento da Igreja Galicana. As consequências lógicas que os erros e as impiedades acarretam, junta-se o castigo. Aqui o castigo foi a decapitação do rei e o massacre do clero. Essas penas parecem-nos enormes, mas quem somos nós para julgar acerca da natureza do crime e da expiação que ele requeria? Os homens da Convenção quiseram ferir em Luís XVI não apenas um homem, não somente um rei justo, mas o próprio Cristo, do qual ele era ministro, a própria cristandade, da qual ele era o chefe. O que eles queriam derrubar com a sua cabeça era a fé de Clovis, de Carlos Magno, de São Luís. Era o representante mais elevado após o Papa, do direito divino que eles se vangloriavam de destruir. Eles queriam descatolicizar, não menos que desmonarquizar, a França e a cristandade. Eles queriam, em Luís XVI, atingir a infame, esmagar a infame. Pela intenção, o regicídio era, segundo certos homens, um verdadeiro deicídio. Unido ao vigário de Cristo e por ele a Cristo, ungido com óleo santo que a pomba, a mensageira divina, trouxe do céu, o rei da França, não por si mesmo, mas por aquele que ele representava, era um outro Cristo, como diz a Escritura. A revolução, esclarecida por um ódio satânico, não se enganava. Basta, para convencer-nos disso, lembrar as palavras pronunciadas na Convenção por Robespierre, Saint-Just e outros. Chapot tem razão de dizer: existe um pecado da França, como existe um pecado do povo judeu. O pecado nacional do povo judeu é o deicídio. O pecado nacional da França é o regicídio, é a revolução e o liberalismo. Explico-me. Israel quis matar Jesus Cristo como Deus. A França, em revolução, quis matá-lo como rei. O atentado cometido contra Luís XVI tinha seu contragolpe direto contra a própria pessoa de Cristo. Não foi o homem que a revolução quis matar em Luís XVI, foi o princípio que o rei da França representava. Ora, esse princípio era o da realeza cristã. Que quer dizer realeza cristã? Quer dizer realeza temporal, dependente de Cristo, imagem da realeza de Cristo. É por isso que os reis da França se intitulavam oficiais de Cristo. Foi com esse pensamento que Joana d'Arc, restabelecendo sobre a terra a realeza legítima, disse a Carlos VII: vós sereis lugar-tenente do Rei dos Céus, que é rei da França. Lamennais comentou assim as palavras da donzela. Não era ao homem que se obedecia, mas a Jesus Cristo. Simples executor dos seus mandamentos, o soberano reinava em seu nome. Sagrado como ele, por tanto tempo quanto usava o poder para manter a ordem estabelecida pelo Rei Salvador, sem autoridade desde que a violasse. Assim, a justiça e a liberdade constituíam o fundamento da sociedade cristã.
A submissão do povo ao príncipe tinha como condição a submissão do príncipe a Deus e a sua lei, carta eterna dos direitos e dos deveres, contra a qual vinha se quebrar toda vontade arbitrária e desordenada. A Declaração de 1682 veio colocar o princípio contrário da secularização do governo dos povos cristãos. É verdade que 12 anos após ter ela sido formulada, em 14 de setembro de 1693, Luís XIV escreveu ao Papa Inocêncio XII: Estou muito contente em levar ao conhecimento de Vossa Santidade que dei as ordens necessárias para que as coisas contidas no meu édito de 11 de março de 1682, relativas à declaração feita pelo clero da França, a qual as conjunturas passadas me tinham obrigado, não sejam observadas. E não satisfeito de que o Santo Padre fosse informado dos seus sentimentos a esse respeito, exprimir o desejo que todo mundo conhecesse sua profunda veneração pelo chefe da Igreja. O erro estava, pois, retratado de parte da realeza e a falta reparada. Mas ambas foram renovadas e agravadas, além de todo o limite pela nação, no dia em que foi escrito e votado esse artigo da Declaração dos Direitos do Homem. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não emane expressamente dela. Isso jamais foi retratado. Isto está sempre em vigor. E é isso que autoriza os temores acima expressos. O que a Revolução quis destruir, diz ainda Chapotte, foi o próprio princípio da autoridade cristã no Estado. Ela quis iniciar a secularização, ou melhor, a apostasia de toda a ordem social e civil. Ela quis arrancar as velhas nações cristãs, das quais a França era a cabeça, ao império de Jesus Cristo. Eis aí o pecado da França, causa primeira e radical do rebaixamento em que nos encontramos. Desde então, se colimou a secularização, que tudo atingiu, tudo liberando da tutela paternal de Cristo, da tutela maternal da Igreja. Esse jugo, tão honorável e tão suave, foi apresentado como sendo humilhante e repressor. No presente momento é completamente rejeitado pela lei de separação entre Igreja e Estado. A esse primeiro atentado juntou-se um outro, o atentado contra a soberania pontifícia, cuja guarda constituía a missão especial da França. Sabemos como, após ter restabelecido Pio IX no trono, a França o abandonou, retirou-se de perto dele, a fim de deixar o campo livre aos soldados da franco-maçonaria. Permanecia, no entanto, junto ao trono pontifício, a embaixada, personificação da França. Ela não está mais lá, e o miserável artifício empregado para cobrir essa traição, desejada pela franco-maçonaria, é bem digno daquela que é perfídia e mentira. Até então, nenhum soberano de nação, oficialmente católica, quisera visitar em Roma o usurpador, nem mesmo o imperador da Áustria, seu aliado, apesar de 20 anos de instâncias, a lembrá-lo a observância das leis de respeito recíproco. Era da parte dos príncipes católicos uma maneira de afirmar que a questão de Roma existe sempre, que está colocada para as potências. Os próprios soberanos não católicos, pelo modo como efetuam sua visita ao Vaticano, testemunham que, igualmente para eles, o problema está sempre pendente, não foi resolvido. Loubet, o primeiro, declarou levianamente que a seus olhos o verdadeiro e único soberano de Roma era o neto de Vítor Emanuel. Ele retificou a grande infâmia política e religiosa praticada em 1870. Foi em nome da França que ele pretendeu praticar este ato, o mais oposto possível a toda a sua história, ao papel que ela desempenhou no mundo, à vocação que Deus lhe deu. Isso no tempo em que o imperador da Alemanha posa de porta-estandarte da Igreja. Havia na Câmara 2 padres, e eles deixaram a um leigo, Boni de Castellani,
a preocupação de reivindicar os direitos imprescindíveis do papado e defender os direitos e a honra da França. Que digo? Um deles, Gairaldi, por sua abstenção, declarou-se indiferente à questão. E o outro, Lemire, disse com seu voto a Loubet: estou muito contente porque ireis dar à usurpação piemontesa a sanção que ela ainda não recebeu. E usando meus poderes de deputado, eu vos dou os meios para isso. No dia seguinte ao desse voto, no dia seguinte ao dessa missão dada a Loubet pelos deputados e senadores, Henri Rochefort escrevia no Instansigent: o dia de ontem foi, podemos dizer, excelente para o sem-pátria. A França está morrendo, é incontestável, mas eles não estarão realmente satisfeitos senão quando puderem gritar: a França morreu. Após a sessão de 22 de janeiro, sobre a questão del Sor, ele havia escrito: pode-se dizer que a França venceu. Ela é ainda por algum tempo uma expressão geográfica. É a resposta definitiva à pergunta que J. de Mestre fazia a Bonaldi: a França está morta? Em 1878, o cardeal Pitra, numa carta dirigida ao barão Baldi, embaixador em Constantinopla, perguntava: amanhã, onde estará a França? Vós me falais de desmoronamentos que ameaçam todos os pontos da Europa. Que significa semelhante situação e como chegamos a esse ponto extremo no qual estamos prestes a cada dia a temer um abalo universal? Em abril de 1903, Drummond também dizia: não duvidamos de que a França esteja nesse momento em plena depressão, pronta a tudo, aceitando tudo, assistindo indiferente aos mais monstruosos atentados. São múltiplas as causas desse estado de espírito. Parece que o que tocou a França no coração foi que ela entreviu, talvez pela primeira vez, na sua existência como nação, a possibilidade de morrer. E se o coração falha, é porque o cérebro vacila no meio da mais pavorosa confusão intelectual e moral a que o mundo jamais assistiu. No dia 4 de fevereiro de 1904, no Tribunal do Sena, discutia-se, após o divórcio, um processo de guarda de filho. A quem confiá-lo? Os juízes se consultavam, e o presidente, embaraçado, impotente, deixou cair esta palavra de desencorajamento e de tristeza: vivemos numa sociedade que desaba. Os homens verdadeiramente inteligentes não se enganam acerca da causa primeira da nossa decadência em todos os sentidos, decadência que nos permite fazer essa sinistra pergunta: a França está morrendo? A França está morta? Belgny da Gerne publicou em 1890, na Revue du Monde Catholique, suas notas de viagens de Paris à Transilvânia. Ele relata uma entrevista que teve em Füred com Loncai, diretor do Magyar Alan, o Estado húngaro, o grande jornal católico da Hungria. Aprecio muito a França, disse-me ele, e em meio aos acontecimentos políticos da nossa época, que a função de publicista me força a estudar diariamente, há dois pontos que jamais perco de vista: o papado e a França. A França sempre me pareceu o povo escolhido por Deus para defender os direitos da sua igreja. Vejo todas as nações cristãs dependerem e esperarem dela a salvação. Infelizmente, há muitas coisas que me fazem temer por vós. Não falo das atuais loucuras dos vossos governantes. É uma doença, um acesso de febre que só pode ser momentâneo. A guerra entre o Império Alemão e a França é inevitável. Será um duelo de morte. Se a França fosse ainda a filha primogênita da Igreja, se ela tivesse um chefe que, como São Luís, se intitulasse o oficial de Jesus Cristo, eu nada temeria. Mas, entre as faltas e loucuras de vossa primeira revolução, uma há que deve atrair sobre vós terríveis castigos. Naquela época nefasta, a França expulsou o Deus das suas leis. Foi um crime de renegação nacional. Todos os governos que se seguiram à Revolução não souberam, não puderam,
ou não ousaram reparar esse crime. Mais tarde, esse crime foi imitado por outras nações católicas. E pergunto-me com frequência se Deus não terminará também ele por renegar aqueles que o renegaram. Mais recentemente, o mesmo temor foi expresso em Amsterdã. Ou melhor, a afirmativa foi pronunciada por um protestante, membro da Câmara Alta dos Estados Gerais. Falando a um religioso expulso da França pela lei Waldeck-Rousseau, ele perguntava: eu vos ofenderia se afirmasse que a França está perdida? Gostaria de saber, pelo menos, por que assim julgais, respondeu o religioso. Por causa dos sinais que anunciam toda a decomposição, replicou o senador. Vendo os sinais, ele havia procurado a causa dessa morte, e ele a atribuía ao abandono do catolicismo. Disse mal, a França perdida é o catolicismo que considero perdido na França. E é nessa atrofia do catolicismo que eu, protestante, vejo o sintoma da morte para a França. No curso de debates levantados, na Bélgica, pela imigração para esse país dos religiosos que um governo tão traidor da pátria quanto ímpio e inumano expulsa da França, um dos membros mais eminentes da Câmara belga também dizia: a política anticlerical será à França um suicídio nacional. Os jornais estrangeiros não falam de maneira diversa desses personagens. Basta citar o Vaterland de Viena. No artigo intitulado O Instigador da Kulturkampf francesa, publicado em 6 de outubro de 1904, ele dizia: a política antirreligiosa francesa é uma verdadeira política de suicídio. Antes dele, Joseph de Maistre, após ter lembrado a gesta dei per Francos e mostrado que a situação eminente que a França ocupava no mundo decorria do fato de presidir ela, humanamente, o sistema religioso e de que seu rei era o protetor hereditário da unidade católica, esse profundo pensador acrescentava: no momento em que os franceses não forem mais católicos, não haverá mais franceses na França, porque não haveria mais na França homens que tivessem no espírito e no coração a ideia diretriz dos ancestrais, aquela a qual os franceses têm obedecido desde seu nascimento, que fez da sua nação o que ela foi, e sem a qual ela não será mais ela mesma, não mais existirá. Já em 1814, vendo que a restauração não colocava a França plenamente nas suas vias tradicionais, ele escrevera a Bonaldi: até o momento as nações têm sido mortas pela conquista, quer dizer, pela via de penetração. Mas aqui se apresenta uma magna questão. Uma nação pode morrer sobre o seu próprio solo, sem transplante nem penetração, unicamente pela via da putrefação, deixando a corrupção chegar até o ponto central e até os princípios originais e constitutivos que a fazem o que é? É um grande e terrível problema. Se chegastes a esse ponto, não há mais franceses, mesmo na França, e tudo está perdido. No ano seguinte, ele se mostrava mais afirmativo. A França está morta neste momento. Toda a questão se reduz em saber se ela ressuscitará.